Não tenha medo. Em Deus você é valente. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, edição outubro de 2009. Pai, venha vivificar a Tua palavra em nosso coração nesta hora. Venha, Senhor, trazer o Teu espírito de revelação, de entendimento e de compreensão da Tua palavra. Senhor, que a semente viva floresça para que Teus filhos sejam edificados, sejam consolados, sejam exortados, sejam salvos pelo poder do Teu Evangelho. Pai, que a Tua unção esteja na minha vida agora e na vida desse querido ouvinte que está ouvindo este livro, e que estas páginas estejam impregnadas com a Tua unção. Ó Deus, se o Senhor não agir, se o Senhor não falar, não adiantará nada. Queremos ouvir a Tua voz. Por isso, Senhor, fala ao nosso coração e toca-nos com a brasa viva do altar. Que haja verdadeira fome pela Tua palavra, Senhor. Eu reivindico cada vida que está ouvindo este livro para o Senhor. Eu as coloco no Teu coração, ó Pai, e que ninguém, mas ninguém mesmo, Senhor, possa terminar a audição deste livro como começou. Mas, ó Deus, que o Senhor possa usar a Tua palavra como uma espada de dois gumes, dividindo alma e espírito, despedaçando a penha. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Reavivando o dom de Deus em nós. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de Ti nas minhas orações, noite e dia. Lembro-me das Tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo pela Tua fé, sem fingimento, o mesmo que, primeiramente, habitou em tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do teu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com sua santa convocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada pelo Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e, por isso, estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs doutrinas que de mim ouvistes com fé, e com o amor que está em Cristo Jesus. Guardo o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 3 a 14. Não existe nada mais glorioso do que conhecer Jesus e fazer parte da família do povo de Deus. Quando uma pessoa recebe a Jesus, não apenas ela passa a ter o seu nome escrito no livro da vida, como recebe de Deus dons espirituais. Não só essa pessoa recebe naquele momento dons espirituais específicos, como também durante a sua jornada aqui na terra. O Senhor continua enviando e aprimorando os dons dele nela. A salvação é um dom, um presente, uma dádiva do Senhor e, com a salvação, recebemos também muitos outros dons espirituais. Na Bíblia encontramos catalogados cerca de 30 dons espirituais, e não existe nenhum cristão que não tenha pelo menos um dom espiritual.
Nós podemos até não estar exercendo o dom, mas todos nós temos um dom de Deus separado para cada um de nós. Podemos não estar cumprindo em obediência à vontade de Deus para a nossa vida e, talvez, até nem estejamos exercendo o nosso papel no corpo. Mas não pense que a igreja é apenas o espaço onde podemos ficar assistindo às reuniões. Nós somos parte do corpo. A igreja é o corpo vivo do Senhor e cada um de nós precisa cumprir o seu papel nele. Não pense que ser membro da igreja é ser apenas batizado, entregar os nossos dízimos corretamente, frequentar todas as reuniões da igreja e torcer por Jesus. Não é bem assim. Há toda uma revelação que envolve todas essas coisas. Quando encontramos Paulo escrevendo esta carta a um filho na fé, Timóteo, vem à nossa lembrança que Timóteo era um jovem que um dia havia experimentado a graça do Senhor em sua vida. Timóteo era uma pessoa que possuía um passado. A sua avó, chamada Lloyd, já andava nos caminhos do Senhor, como também a sua mãe, chamada Eunice. Quando começamos a conhecer Timóteo, o encontramos com um coração cheio de amor. Timóteo era um moço cheio de entusiasmo e de intrepidez. Havia nele a glória de Deus. Timóteo tinha em sua vida a honra do Senhor. O coração de Timóteo queimava por uma paixão incontida pelo Senhor Jesus. Paulo iniciou esta carta dizendo: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Ou seja, o dom de Deus que havia na vida de Timóteo, aquele fogo, aquele entusiasmo, aquela intrepidez, havia se apagado. Quando o dom espiritual de Deus fica apagado, inoperante, preso, o entusiasmo seca. Com isso, o amor esfria e a garra evangelística deixa de existir. É preciso fazer algo. E Paulo ensinou a Timóteo: te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Muitas vezes dizemos assim: eu quero que Deus reavive o dom dele na minha vida. Só que essa obra não é de Deus que irá fazer. Somos nós que devemos fazer. É importante reconhecer que é você quem deve abrir o seu coração, reconhecendo o próprio estado. Senhor, que o teu fogo arda no meu coração. É Paulo dizendo mais uma vez: te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Mas qual foi o motivo que apagou o fogo de Deus na vida de Timóteo? Se ele precisava revivar o dom de Deus, o que teria acontecido para que o fogo do Senhor deixasse de queimar em seu coração? No versículo seguinte, nós encontramos a resposta: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Em outra tradução, literalmente diz: Deus não tem nos dado espírito de intimidação, ou seja, espírito de medo, espírito de pavor, espírito de apreensão, espírito amedrontador, espírito assustador, espírito de apavoramento ou espírito de timidez. Ao caminharmos com Timóteo, no início da sua jornada de fé, nós o enxergamos cheio de graça e de autoridade. Nós o vemos exercendo um ministério sobrenatural, expulsando demônios, curando enfermos e com o coração cheio da alegria do Senhor e repleto daquela paixão tremenda pelo Calvário. Entretanto, para que Timóteo tivesse se sentido intimidado, com certeza houve algumas circunstâncias, ou pressões, ou situações dos mais absurdas que aconteceram e trouxeram essa intimidação na vida dele. A intimidação é um espírito maligno que faz nos recuar e parar. Por isso que Paulo disse com veemência para Timóteo: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. A intimidação sufoca,
amarra, apaga a graça do Senhor na nossa vida. Na intimidação, pode vir pelas circunstâncias em que estamos vivendo. Você pode se sentir intimidado em inúmeras situações que podem estar acontecendo agora, neste exato momento em sua vida, ou na vida de um ente querido, ou na vida de um vizinho ou de um amigo. Não importa quem seja, elas estão aí. E o nosso inimigo, Satanás, que não é onisciente, tampouco é onipotente e muito menos onipresente, usa essa tática, que é exatamente a tática da intimidação. Você precisa guardar no seu coração uma coisa: Deus é que é onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabe de cada passo que o diabo dá para agir na sua vida e sabe os motivos que o diabo tem para fazer isso. O diabo age com rapidez, com esperteza e malícia, e se você fizer o jogo do inimigo, permitindo que a intimidação domine a sua vida, você ficará totalmente amarrado por ele. Ele conhece os seus pontos fracos e por meio deles ele tentará intimidá-lo. Timóteo era um pastor, um homem de Deus, mas houve essa ocasião em que ele deu espaço para que a intimidação o manietasse, ou seja, o amarrasse. Consequentemente, o fogo de Deus desapareceu na vida dele. Não tem coisa mais desgraçada na vida de uma pessoa do que alguém que um dia usufruiu a graça do Senhor, experimentou o mel da rocha e bebeu a água da vida, e agora está seco. Seco por causa da intimidação. A intimidação é grave, é algo terrível. Ela causa medo, pavor e apreensão. Uma pessoa intimidada fica amedrontada, assustada e apavorada. Esse tipo de sentimento não é algo que brota do nada. Ele é causado por outrem, e neste caso, pelo inimigo de nossa alma, Satanás. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus capítulo 28, verso 18. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano mal. Se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Marcos capítulo 16, versos 15 a 18. A mesma autoridade que foi entregue ao Senhor Jesus pelo Pai, fora passada aos discípulos e a nós. A autoridade para fazer parar o maligno, a autoridade para levantar o morto e fazer o coxo andar, a autoridade para dar vistas aos cegos e tirar a cegueira espiritual das pessoas. E se o diabo tentar armar contra você para matá-lo pelas costas, isso não será empecilho para que a alegria continue vibrante dentro de você. Jesus não segurou a autoridade para ele somente. Ele disse, entre outras coisas, que a mesma autoridade lhe estava delegado a nós. E, ao nos outorgar essa autoridade, ele disse que todas as palavras que estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Marcos capítulo 16, versos 17 e 18. E João reitera as palavras do Senhor ao dizer: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, verso 4. Ao perceber que a realidade da vida do Senhor está em nós, o inimigo se levanta com a intimidação contra a nossa vida. Ele começa com as suas ameaças para que fiquemos sem ação. Mas quando sabemos que temos a vida do Senhor em nós, o diabo não impede de fazermos as obras que ele fez, e maiores ainda do que ele fez. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João capítulo 14, versos 12.
Sujeitável, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, verso 7. É ele quem vai fugir da sua presença, mas a astúcia do inimigo é a intimidação, e esta vem quando deixamos de ver a vida do modo como Deus quer que a vejamos. A astúcia do inimigo traz a intimidação, de modo a fazer com que você deixe de se sujeitar a Deus e passe a sentir a pressão dele. Somente desta maneira é que você, a cada dia, ficará mais fraco e perderá a vontade de viver somente para Deus. A intimidação começa vagarosamente, mansamente e repleta de astúcia. O inimigo faz com que você se sinta cada vez menor, a ponto de achar que não vale nada e que não é nada. Quando você se vê, está tão encolhido que parece que as circunstâncias em que sua volta cresceram de tal maneira que não existe mais nenhuma solução para elas. Seu patrão, seu chefe, seu marido, sua mulher, as doenças, as dificuldades, o desemprego, enfim, tantas situações difíceis que parecem que quintuplicaram de maneira espetacular. E você diminuiu tanto que parece que virou uma formiguinha perto delas. Mas é chegado o momento de você, querido ouvinte, não oferecer mais espaço para a intimidação. O povo de Israel, em certa ocasião, estava diante de um obstáculo terrível. Os filisteus estavam em guerra contra Israel. Os filisteus tinham um guerreiro chamado Golias. Era um gigante. E durante 40 dias, pela manhã, Golias estava ali afrontando o povo de Israel, afrontando e zombando do exército de Israel. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. 1 Samuel, capítulo 17, verso 8 e 9. Essa afronta durou por 40 dias, e ali estava a intimidação. Davi era um adolescente ainda, e não tinha cara de guerreiro, mas tinha o coração de Deus. O pai de Davi o mandou levar comida para os seus irmãos, que estavam ali no exército, e quando Davi chegou para levar a comida, qual não foi sua surpresa ao ouvir os gritos de Golias e sua intimidação? O exército de Israel tremia, os seus soldados já estavam apavorados de medo. O pavor já havia dominado aqueles homens, porque a intimidação já havia dominado o coração deles. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. 1 Samuel, capítulo 17, versos 26 a 28. A intimidação era tamanha que o irmão de Davi ficou irado com ele e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, descestes apenas para ver a peleja. Mas Davi imediatamente retrucou: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. 1 Samuel, capítulo 17, verso 29. Na realidade, Davi não conseguia aceitar, era o poder da intimidação. Por isso disse: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. 1 Samuel, capítulo 17, verso 32. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. 1 Samuel, capítulo 17, verso 33. O rei Saul não entendia esta disposição de Davi, afinal, ele também estava contaminado por ela.
a intimidação. Lembre-se que esta torna a pessoa valente em uma pessoa covarde. Mas Davi sempre tinha uma resposta na ponta da língua. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. 1 Samuel, capítulo 17, versos 34 a 36. O rei Saul não creu muito naquilo, mas vestiu Davi com sua armadura. E Davi colocou toda aquela parafernália sobre si e começou a andar com aquela armadura, fazendo um barulho esquisito. Então ele falou: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si. 1 Samuel, capítulo 17, verso 39. Na realidade, Davi estava dizendo: eu não vou medir força natural com força natural. Até então, Davi não tinha a revelação que você e eu temos, de que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, verso 12. Davi não conhecia essa verdade tão explícita como temos na carta aos Efésios, no capítulo 6, mas ele guardava no coração a certeza do que proclamava: o Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos 27, verso 1. Davi tirou aquela armadura, tomou seu cajado nas mãos, colocou o bordão, tomou a funda e foi-se. Quando ele ia chegando diante do gigante, este olhou para ele e disse: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. 1 Samuel capítulo 17, versos 43 e 44. Mas Davi não se sentiu intimidado com aquelas palavras. Ele ouviu a resposta daquele homem e disse: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. 1 Samuel capítulo 17, versos 45 a 47. Quando lemos todo o texto, percebemos toda a intimidação, a maneira como aquele homem, Golias, tentou trazer o pavor, o pânico, o medo até Davi de todas as maneiras. Até mesmo o próprio exército de Israel estava procurando intimidar, assustar e deixar Davi apavorado com aquele gigante. Seus próprios irmãos também o intimidavam. O rei Saul também tentou intimidá-lo, mas penso que naquela hora Deus dizia ao coração de Davi: vai, Davi, prossiga, não desanime, não te sinta intimidado. E nós conhecemos a história. Davi não trazia em suas mãos nenhuma espada, apenas uma funda e o seu cajado de pastor de ovelhas. E quando ele colocou a pedra e a atirou, ela se cravou na testa do gigante e ele caiu. E quando o gigante caiu, Davi correu até lá, tomou a espada do gigante e cortou-lhe a cabeça. E a segurou, levantando-a e levando-o como um troféu até o rei Saul, depositando-a diante dele. Meu irmão e querido ouvinte, Deus não tem nos dado espírito de intimidação. A covardia, o medo, o pavor, o receio, a timidez não faz parte da vida de um homem e de uma mulher que confiam em Deus. Muitas vezes nós ficamos olhando o tamanho do gigante, ficamos olhando o tamanho das dificuldades e o tamanho dos problemas que estão diante de nós,
E parece até que eles são muito grandes, e quanto mais você olha para eles, mais parece que eles são ainda maiores. O espírito de covardia e de intimidação começa a agir de tal maneira que a certeza que brota dentro de nós é a de que a cada instante ficaremos menores. Ficaremos assustados e amedrontados com a situação. Mas a palavra de Deus diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia, intimidação, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Nos tempos de Elias, Israel passava por um momento terrível e era um momento de confusão espiritual sem limites. Ao mesmo tempo em que um grupo estava servindo a Deus, outro grupo estava envolvido com a idolatria. Havia uma confusão sem precedentes ali. Altares a Baal estavam esparramados por todos os lados em Israel. E no trono estava um rei que era apenas uma marionete nas mãos da esposa, que era uma figura do diabo, chamada Jezabel, uma rainha ímpia, pervertida, idólatra e má. E o que aconteceu? Houve um instante em que Elias reivindicou uma palavra do Senhor, porque está escrito na lei que se o povo se apartasse dos caminhos do Senhor, o profeta poderia dizer que não deveria chover, e Deus haveria de cerrar os céus e não haveria chuva. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. 1 Reis, capítulo 17, verso 1. O espírito de intimidação não estava nele, e durante 3 anos nenhuma gota de chuva caiu. Com isso, todas as reservas de água se escoaram. Talvez você esteja vivendo, neste momento, das gotas que recebeu um dia. Pode ser que o dinheiro que você está pagando à luz seja daquele fundo de garantia de 3 anos atrás e que já está no fim, ou seja, só tem um restinho. Não está chovendo e a sua horta está seca. Dali não nasce mais nada. Quem sabe se o amor hoje, no seu casamento, seja apenas daquela foto do álbum de casamento e da lua de mel? A chuva não tem acontecido em sua vida. As coisas não estão acontecendo e, muitas vezes, você chega a dizer: eu quero acordar, eu quero me erguer, preciso me levantar. Mas quando você acorda e se ergue, é a mesma coisa. Não tem chuva, não tem água, não tem alento, não tem cheiro, não tem perfume, está tudo seco. Nós conhecemos a história. Quando lá no Monte Carmelo, o povo de Israel se ajuntou ali, havia um desafio. Elias disse: então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. 1 Reis, capítulo 18, verso 24. E foi feito ali um altar no alto do Monte Carmelo, e 850 profetas, 400 profetas de Baal e outros 450 astarotes estavam lá. Eles gritavam, esperneavam, bramaram, se cortaram, mas não aconteceu absolutamente nada. Mas quando chegou a vez de Elias, ele disse: no devido tempo, para que apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje, sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, faz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, de nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. 1 Reis, capítulo 18, versos 36 a 40. Foi uma vitória espetacular.
Mas pouco tempo depois, o próprio Elias, que tivera essa vitória, sentiu-se intimidado quando recebeu um recado de Jezabel, ao ficar sabendo que seus profetas haviam sido mortos. Veja a estratégia do diabo, a fala dele para trazer intimidação ao coração do povo de Deus. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. 1 Reis, capítulo 19, verso 2. Quando Elias ficou sabendo dessa ameaça, o espírito de intimidação se apoderou dele. Existe uma facilidade muito grande para as pessoas mudarem de sintonia. Quantas vezes as pessoas não conseguem perseverar na fé porque se sentem intimidadas? Se Deus lhes deu uma vitória, você pode ter plena confiança de que Ele irá dar a segunda, porque a palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória e não de derrota em derrota. Uma vitória deveria trazer ao seu coração a convicção que existe outra vitória e tantas outras necessárias. Mas, se você permitir que a intimidação tome conta da sua vida como Elias permitiu, você fugirá, como ele fugiu. Quantas vezes você participa de uma reunião e seu coração fica cheio de graça, mas de repente surge uma situação e você foge dela. Elias fugiu e foi passar no fundo de uma caverna, e naquela caverna o Senhor disse: que fazes aqui, Elias? 1 Reis, capítulo 19, verso 9. O interessante é que Deus não disse: Elias, por que você está aqui? Normalmente, nós gostamos de dar explicações, não é verdade? Explicações para intimidações, explicações para o nosso fracasso, explicações porque as coisas não estão acontecendo. Enfim, queremos sempre dizer um porquê. Gostamos das explicações e, às vezes, explicamos porque o fogo de Deus se apagou na nossa vida e porque o dom de Deus não está mais fluindo em nós. E assim, apresentamos tanto os porquês. Eu quero dizer para você, meu querido ouvinte, que o seu lugar não é no fundo da caverna da intimidação. O que o inimigo quer é neutralizá-lo. Ele quer roubar aquilo que Deus lhe deu e quer apagar os dons de Deus na sua vida. Os dons de Deus são irrevogáveis, mas o diabo quer que você fique inoperante. Ele quer que o seu coração fique totalmente amarrado e que você se esconda e vá para o fundo de uma caverna. Lá no fundo da caverna é escuro, é úmido, o brilho do sol não entra. Quando você foge para a caverna, você está vivo, mas se torna imprestável. O Senhor não te salvou para que você viva no fundo da caverna. O Senhor não pagou um preço tão grande para você naquela cruz, para que você viva sob domínio da intimidação. Quando Elias saiu, o sol brilhava e a graça de Deus o envolveu. Tudo passou a ser diferente. E quando Elias obedeceu à voz do Senhor, ele ungiu a Jeú, rei, e ungiu a Eliseu, seu sucessor. Todas as coisas passaram a ser diferentes, a ponto de Elias subir em um carro de fogo para se encontrar com o Senhor, sem conhecer a morte. A palavra de Deus diz: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, que foi posto pela imposição de minhas mãos. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. O dom de Deus está aí na sua vida. O diabo não pode roubá-lo, nem tomá-lo de você. Você precisa permitir que o fogo do Senhor tenha realmente na sua vida um espaço maior. Muitas coisas podem sufocá-lo, mas se você permitir que a intimidação encontre espaço na sua vida, ela virá com toda a sua fúria. Aqui, em nossa igreja, nós temos uma lei que diz que qualquer irmão pode fazer qualquer coisa que desejar para a glória de Deus, só não pode pecar. Entretanto, existem algumas denominações que não aceitam um conjunto de pagode na sua igreja. O que estes e outros fazem é para a glória de Deus. Sendo assim, não permite que a intimidação tome conta deles. Muitos estão fazendo uma obra maravilhosa para a glória do Senhor. Quando começam a tocar, as pessoas se achegam e a palavra do Senhor flui. Quantas vezes o Senhor Deus lhe deu um ministério, mas você disse: não, eu não posso fazê-lo, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Quantos sonhos,
Quantos ideais foram plantados na sua vida, mas você não fez nada e nem tentou fazer? Reaviva o dom de Deus que há na sua vida, porque Ele não tem dado espírito de intimidação. Ao contrário, Ele tem nos dado espírito de poder, de amor e de moderação. Deixe a sua vida manifestar a graça e a glória de Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito para possuir a terra prometida, Deus havia dito que iria dar a terra para eles. Ele havia dito que eles não precisariam conquistar aquela terra, porque Ele a daria para o povo escolhido. Essa não seria uma conquista do povo, mas de Deus, uma terra que manava leite e mel, a terra prometida. Entretanto, antes de o povo tomar posse da terra, Moisés mandou 12 homens para espiarem a terra. Ao retornarem da missão, contaram para as pessoas a respeito da terra, falando da beleza das planícies, das fontes, das águas, da beleza dos frutos. Eram 12, mas de repente 10 começaram a falar de uma maneira covarde. Eles começaram a relatar as dificuldades de uma maneira mais veemente e convincente. Diziam que a terra era habitada por gigantes, que as cidades eram extremamente fortificadas, que as muralhas da cidade eram grandes demais, que os soldados tinham espadas afiadas e as lanças muito agudas, de maneira que eles permitiram que o espírito da intimidação os dominasse. Mas Deus não havia dito que era para eles conquistarem a terra. Deus havia dito que daria a terra para eles. Josué e Caleb afirmaram que a terra tinha gigantes e que as cidades eram fortificadas, porém estavam convictos da promessa que o Senhor lhes fizera. Existem 2 tipos de pessoas: os que só veem dificuldades e as que veem oportunidade nas dificuldades. Destas, em qual você se encaixa? Você é daqueles que permite a intimidação? Só enxerga dificuldades em cada oportunidade que Deus lhe oferece? Entretanto, aquele que tem um coração cheio de amor pelo Senhor, enxerga oportunidades em cada dificuldade que lhe é imposta. O diabo tenta tirar-lhe a paz, trazer-lhe o desânimo e a covardia. Ele tenta intimidá-lo. Entretanto, Deus sempre tem uma resposta de atitude às investidas do inimigo. Muitas pessoas vêm a mim e me pedem oração. Prontamente me disponho e digo: vamos orar. Mas por qual motivo você quer que eu ore? A resposta é: pastor, uma família envolvida em seitas mudou para o apartamento ao lado do meu agora. Tenho que mudar de lá. Aí eu respondo para ele: querido, eu vou orar por você continuar lá, para que você seja uma testemunha. Eles estão envolvidos com essas coisas porque ainda não conhecem a graça do Senhor Jesus. Você vê dificuldades em cada oportunidade, ou oportunidades em cada dificuldade. O espírito de intimidação estraga, corrói. Quando Neemias retornou a Jerusalém para reconstruir os muros, ele tinha convicção da obra que deveria ser feita. Neemias tinha a graça e a unção do Senhor. Profeticamente, Jesus, o Messias, teria que ser crucificado fora dos muros de Jerusalém. E os muros estavam derrubados. Então, os muros precisavam ser reconstruídos para que a profecia pudesse ser cumprida. Há uma mensagem profética que diz: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, verso 14. Quando você prega o evangelho e investe no reino, você está contribuindo para o cumprimento de uma profecia. Quando Neemias começou a reconstruir os muros, vieram os inimigos. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo do Amonita, e a Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: quem é este que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Neemias capítulo 2, verso 19. Eles levantaram todo tipo de obstáculos, até mesmo quando os muros já estavam levantados. Estava com ele Tobias, o Amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Neemias capítulo 4, verso 3. Mas Neemias guardava no coração a certeza de que ele estava fazendo a obra do Senhor. Com uma das mãos ele construía, e na outra uma espada. Lá estavam os inimigos procurando intimidá-los de todas as maneiras, mas eles não abriram espaço para intimidação.
Muitas vezes os homens veem as circunstâncias de uma maneira, mas a fé vê de um modo totalmente diferente. A fé nos faz ouvir o inaudível, nos faz ver o invisível e nos faz tocar aquilo que aparentemente é irreal. Por isso que a palavra de Deus diz, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Quantas vezes você chega em um CTI e a pessoa está ali sem esperança alguma e os médicos dizem, nós já fizemos de tudo, não tem mais jeito. A ciência não pode. Mas quando você se ajoelha ao lado daquela cama e começa a ministrar dizendo, Senhor, Tu levastes as nossas dores e as nossas enfermidades e eu reivindico, Senhor, em Teu nome, a Sua graça que ressuscita os mortos. Mas o espírito de intimidação leva você a falar de modo diferente. Não, realmente não tem jeito, os médicos já fizeram tudo, não tem jeito mesmo. O seu casamento pode estar passando por um momento complicado. O seu marido pode dizer, eu vou embora, não te quero mais. Então você responde, já vai tarde. Mas quando você decide lutar pelo seu relacionamento conjugal, o Senhor pode fazer tudo novo. Ele pode, realmente, trazer a graça, a vida, a restaurar qualquer situação, seja o seu casamento, a sua saúde, o seu trabalho, as suas finanças, a sua fé, o seu entusiasmo e sua alegria. A palavra do Senhor está dizendo a Timóteo, está dizendo não só ao meu coração, mas também está dizendo ao seu coração. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. Deus não nos tem dado espírito de intimidação. Quando olhamos para Pedro, nos evangelhos dizemos que homem forte. Parafraseando o texto bíblico, vemos Pedro fazendo muitas coisas aparentemente muito positivas. Pedro andou sobre as águas, lançou as redes segundo a palavra de Jesus, e quando Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, ele não queria que o Senhor se humilhasse, lavando os seus pés, até que o Senhor repreendeu, dizendo que se ele não o deixasse, não teria parte com ele. Aí Pedro se submeteu. Logo depois daquela lição, diz o texto que eles começaram a discutir qual deles era o maior e, nas entrelinhas, percebemos que Pedro queria ser o maior. Quando Jesus falou que ia para Jerusalém e que lá iria morrer, Pedro disse, está bom, nós vamos para lá e vamos morrer também. Jesus respondeu, hoje, quando eu for traído, todos vocês vão me abandonar. E Pedro disse, Jesus, todos podem te abandonar, menos eu não vou te abandonar nunca. Jesus falou para Pedro, Pedro, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E todos nós conhecemos a história. Os soldados vieram e outros discípulos ainda estavam ali por perto. Pedro tomou a espada, cortou a orelha de um soldado e disse, eu que sou o grande. Mas Jesus disse, não é por aí, Pedro. Quem usa espada, por ela morre. Pedro, acompanhando o Senhor de longe, chegou até a casa de Caifás e, lá junto a uma fogueira, veio uma jovem, uma serviçal, que olhou para Pedro e disse, você também é um discípulo dele. Ele começou a negar a Cristo. Chegou outro e ele também negou. Por fim, chegou outro e disse, você é um deles. E Pedro com veemência disse, eu não sei quem é ele, nunca ouvi e não tenho nada com ele. E quando ele acabou de falar essas palavras, o galo cantou, e ele recordou das palavras do Senhor, e saindo, chorou amargamente. É tão interessante como a intimidação vem, e a ela não surge apenas diante das pessoas vistas como importantes ou poderosas, elas vêm também diante de pessoas simples. Pedro negou a Jesus diante das pessoas simples. Na ordem social, as pessoas mais simples eram os serviçais e Pedro negou a Jesus diante daquelas pessoas. Muitas vezes, a pessoa quer salvar a sua vida e o espírito de intimidação surge dentro dela. Por isso que Jesus falou que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Mateus capítulo 16, verso 25. Quando Jesus se encontrou novamente com Pedro e os outros discípulos, Jesus simplesmente fez uma pergunta para Pedro. Pedro, você me ama?
Jesus não perguntou: Pedro, por que você me negou? Jesus perguntou: Pedro, você me ama? O espírito de intimidação só encontra espaço na nossa vida quando passamos a amar a nós mesmos mais do que o Senhor Jesus. Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Poucos dias depois aconteceu o Pentecostes e Pedro ficou cheio do Espírito Santo. Pedro, no Atos dos Apóstolos, é um Pedro completamente diferente daquele Pedro relatado nos Evangelhos. Era um Pedro que não temia absolutamente nada. No dia do Pentecostes ele pregou e 3.000 se converteram. Subindo pela manhã ao templo para orar, encontraram um paralítico. Ele, João, Pedro, o mandou levantar. O paralítico levantou, caminhou e a glória de Deus se revelou através dele. Vemos um Pedro cheio de graça do Senhor. Pedro prega e 5.000 pessoas se convertem. Pedro é levado ao sinédrio diante dos mesmos juízes que haviam condenado a Jesus. Só que o novo Pedro não sentiu nenhuma intimidação diante da afronta daqueles homens. Você não pode pregar mais. Se você pregar, nós iremos matá-lo. Pedro falou: olha, mais importante obedecer a Deus do que a homens. Pedro não sentiu mais intimidação na sua vida. Colocaram Pedro na prisão, mas as portas se abriram e ele foi liberto. Paulo dizia: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, verso 21. Quando se tem Jesus no coração, como é diferente? Por isso a palavra está afirmando: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. O dom de Deus está na sua vida. O dom de Deus é Jesus em você. O dom de Deus é a graça do Senhor comunicando vida à sua vida. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, espírito de intimidação. Há uma oração que temos cantado nesses dias que diz: renova-me, Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, você é o melhor de Deus. Ninguém pode fazer a obra que Deus tem determinado para que você faça. Ninguém poderá assumir o seu lugar. E ninguém irá ocupar o seu lugar no corpo. Você precisa exercer o ministério que Deus separou para você. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Não peça para Deus fazer. É você quem precisa fazer. Você está aqui para ser um promotor do reino de Deus. Pode ser que 1000 situações adversas venham acontecer e que apaguem o fogo de Deus na sua vida. Pode ser que existam muitos porquês e muitas explicações. Você pode até dizer: pastor, é por isso e aquilo outro que o fogo de Deus não existe mais na minha vida. Deus não quer saber desses porquês. Deus chegou até Elias e disse: ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? 1 Reis, capítulo 19, verso 9. Nossa vida é marcada por recomeços. E quando você cantar: renova-me, Senhor Jesus, peça exatamente isto ao Senhor: Senhor, eu quero que o meu coração esteja cheio da tua graça. Deus não nos tem dado espírito de intimidação. Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele nos deixou esta pérola: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir,
nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 8, verso 31 a 39. Se o fogo estiver na sua vida, não será a morte que o intimidará, porque, como Paulo disse, o viver é Cristo e o morrer com ele é lucro. João Batista tinha o fogo de Deus na sua vida, mas ele não se intimidou em confrontar o rei Herodes, que está vivendo com a cunhada. Em razão dessa denúncia, foi degolado. João Batista não foi um perdedor, mas vencedor. Você pode ser demitido de seu emprego por causa da sua fé em Jesus. Moça, você pode perder seu noivado por não ter ido para um motel com seu noivo, mas lembre-se, você é vencedora. Namorado, o sonho do seu casamento pode acabar porque você amou muito mais a Jesus do que o seu namoro. A palavra de Deus diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E para encerrarmos, fazemos uma oração. Sopra, Espírito Santo de Deus, sopra as suas brasas, agora, reaviva o dom, reaviva a graça na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, reaviva a fé, reaviva a visão, reaviva uma vida sobrenatural, reaviva, Senhor. Manifesta a tua graça de uma forma gloriosa. Espírito Santo de Deus, reaviva, acenda o fogo, queima a palha, queima todo o poder da intimidação, todo espírito de covardia, todo espírito da intimidação dos homens, intimidação das circunstâncias, intimidação da família, e que a coragem do Senhor venha em nome de Jesus. O Espírito Santo vá ungindo e manifestando a tua maravilhosa graça, vá renovando a vida de cada um que está ouvindo este livro agora. Senhor, quebra todo o poder da intimidação na vida de quem está ouvindo este livro agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo, Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo, é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo. Você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos teus caminhos. Abra a porta do meu coração e te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo, procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita.
Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.